Gravando, oitavo ano, revisão P2, terceiro bimestre, capítulo 7, América Latina. Primeiro, o que é América Latina? América Latina é só você excluir Estados Unidos e Canadá. Todos os países da América, com exceção Estados Unidos e Canadá. Então, vai desde o México até o último país da América do Sul. Essa é a América Latina. Lembrando, por que América Latina? Porque eles foram colonizados por territórios de origem de idioma latino. No caso, os principais são Portugal e Espanha. Agora, sobre a economia desses países latino-americanos. A gente pode dividir entre emergentes e subdesenvolvidos, sendo que emergente são os países de economia mediana, semelhante ao Brasil. Então, os países emergentes, eles têm uma característica em comum, que é o processo de industrialização. Não são indústrias próprias, mas abriram seus países para que as indústrias pudessem chegar neles. No caso, nós estudamos que os países industrializados da América Latina são México, Argentina, Brasil e o Chile, tá? Então, esses quatro são países industrializados, indústrias diversificadas, desde tecnológicas, aeronáuticas, farmacêuticas, automobilísticas, indústrias de mineração, ou seja, indústrias diversificadas, muitas transnacionais, tá? Então, essa é a característica dos países emergentes. São países de economia mediana. Países subdesenvolvidos. Então, os subdesenvolvidos, a principal economia deles é com relação ao extrativismo. Extrativismo animal, mineral e vegetal. E o extrativismo, uma boa parte destes países, eles não possuem uma tecnologia tão avançada para poder auxiliar nas atividades agropecuárias, diferente dos emergentes. Então, é igual aqui no Brasil, na região centro-oeste, é extremamente mecanizada, então uma alta produção, exportação gigantesca, diferente dos países subdesenvolvidos, principalmente aqueles que possuem uma baixíssima industrialização. Então, emergentes, industrializados, subdesenvolvidos, tá? Extrativistas, e boa parte deles, o extrativismo ele vai ser um extrativismo extensivo, baixa produção, muitas pessoas, tal. Canal do Panamá. Nós aprendemos aí que o Canal do Panamá ele é mega importante no processo de globalização. Globalização é a conectividade que nós temos entre os territórios. E o Canal do Panamá ele facilita essa conectividade. Porque imagina tipo alguém lá da Flórida, tá? Lá na parte do sudeste dos Estados Unidos, na Flórida, tendo que levar um produto até Las Vegas, que está lá no sudoeste dos Estados Unidos. Sem o Canal do Panamá, essa pessoa ela tem que contornar todo o continente americano até lá o sul, lá no sul da Patagônia, lá entre o Chile e a Argentina, lá quase na Antártida, para poder levar este produto até Las Vegas. Com o Canal do Panamá, encurta-se a distância passando pela América Central. Tá? O Canal do Panamá antes ele pertencia à Colômbia, e o Canal do Panamá ele foi administrado pelos Estados Unidos durante um bom tempo, e depois o Canal do Panamá ele acabou sendo entregue para o Panamá, para os panamenhos ali administrarem essa área de passagem. Então o Canal do Panamá ele é mega importante, e não só na América, tá? Porque, por exemplo, Brasil mesmo pode utilizar o Canal do Panamá para poder levar até um produto até a China. Então não é necessário, por exemplo, dar quase que toda a volta ao mundo. Atravessando o Canal do Panamá, o Brasil consegue levar um produto até a China, encurtando essa distância. Tempo é dinheiro, né? Time is money. Então o Canal do Panamá é mega importante para o processo de globalização, para interligar os territórios. Paraíso fiscal. O que é um paraíso fiscal? Paraíso fiscal é um território onde que existe um banco, onde que este banco ele não tem tantas regras. Ele acaba recebendo dinheiro sem se importar com a procedência do mesmo. Então existem muitos problemas relacionados aos paraísos fiscais. Por quê? Aceita dinheiro do tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, tráfico de animais, tráfico de crianças. Aceita dinheiro de corrupção, lava-jato, mensalão, pedalinho e tudo mais. Aceita dinheiro de sonegação de imposto. Então, por exemplo, uma pessoa ela declara para o governo que ela ganha 70, mas na verdade ela ganha 120 mil reais. Então ela pega os 50 que está sobrando ali e envia para o paraíso fiscal para não ter que pagar o imposto em cima desse dinheiro. Então o paraíso fiscal ele aceita também muito dinheiro de sonegação de imposto. Esse fato de você não declarar para o governo aquilo realmente que você ganha é sonegação de impostos. Alguma dúvida?
Outro problema muito grande dos paraísos fiscais é que se o país ele não está recebendo o imposto que deveria, no caso o país ele vai deixar de arrecadar. E se o país ele está deixando de arrecadar, o país ele vai ter uma deficiência na hora de aplicar políticas públicas. Por exemplo, melhorar a educação, melhorar a segurança, melhorar o saneamento, melhorar a saúde. Então, o país ele vai ter uma deficiência por conta que os impostos eles não estão chegando para o governo. E se os impostos não chegam para o governo não consegue melhorar a vida dos seus cidadãos. Então, o paraíso fiscal, além de ser um problema por receber dinheiro ilícito, também acaba atrasando o desenvolvimento dos países vizinhos. Beleza? Você vai ter que explicar tudo isso na prova. Fora que os paraísos fiscais enriquecem de montão com esse dinheiro aí que chega neles aí. E é algo inexplicável. Um país tipo que tem uma população mínima ser mega mais rico do que o Brasil, que é gigantesco. Qual o maior paraíso fiscal? Qual o maior? O mais conhecido é as Ilhas Caimã. Também a Suíça durante muito tempo foi um paraíso fiscal. A Inglaterra também é acusada de ser paraíso fiscal, enfim. Mas a maior parte dos paraísos fiscais estão na América Central e na Oceania, tá? Lá no Caribe e na Oceania. Nos filmes, os famosos mandavam dinheiro para a Oceania. Sim. Não, para a Oceania não, para a Suíça. Também. Voltando. Concentração econômica. Uma boa parte do subdesenvolvimento também é justificado pela concentração de renda. Então, nós já estudamos lá desde o 7º ano que as terras do Brasil, por exemplo, elas estão concentradas nas mãos de poucas pessoas. Lembram disso que eu expliquei? Isso é concentração fundiária. Muitas terras nas mãos de poucas pessoas. E isso justifica o subdesenvolvimento, porque se está concentrada nas mãos de poucas pessoas, essa renda ela não está distribuída e não tem acesso para as outras pessoas prosperarem. Então, a concentração de renda é algo que justifica bastante o subdesenvolvimento no que se refere aos países latino-americanos. Uma concentração de renda gigantesca, enquanto poucas pessoas têm muito, muitas não têm quase nada. Prosseguindo, Revolução Bolivariana. O que é a Revolução Bolivariana? Surgiu lá das ideias do presidente Simão Bolívar, onde que ele tinha o objetivo de diminuir a interferência dos Estados Unidos nos países latino-americanos. Então ele queria que os países latino-americanos fossem autossuficientes e, além disso, integrassem um bloco para que um pudesse ajudar o outro no crescimento, que é o que aconteceu lá na União Europeia. Tá? Então isso é chamado de Revolução Bolivariana. E não somente isso, também a aplicação de um sistema socialista, onde que políticas públicas voltadas aos seus cidadãos, como saúde, educação, lazer, tá, fossem criadas para que os seus cidadãos eles crescessem, evoluíssem de uma forma mais justa no que se refere à sociedade. Esses são os ideais de Simão Bolívar e este pensamento era chamado de Revolução Bolivariana, que alcançou alguns países com destaque a Venezuela. Então aí a Venezuela ela acabou enriquecendo bastante porque é o país onde tem a maior concentração de petróleo do mundo. Só que o que a Venezuela fez? Ela teve uma má gestão dos seus recursos. Então, ao invés de pegar as suas verbas com o recurso, com o lucro do petróleo e investir no desenvolvimento infraestrutural diverso, a Venezuela ela focou somente no petróleo, gastou o dinheiro gastou o seu dinheiro de uma forma errada e além também de um desvio de verba gigantesco. Isso levou a Venezuela a um fracasso total, um colapso financeiro. Então a Venezuela praticamente foi do seu ápice da extração do petróleo, tá? Vendendo de montão, má administração dos seus recursos, desvio de verba e falta de investimento em diversos outros setores industriais. E também aconteceu a crise do petróleo lá no final do século XX, onde que o petróleo, o preço dele praticamente aumentou cerca de 300%. Então muitos países acabaram deixando de comprar petróleo, exemplo do Brasil, e inventou o sistema pró-álcool, que é o álcool, o etanol, ao invés da gasolina. Então muitos países deixando de comprar petróleo, os países que somente focaram no petróleo teve sua economia entrando em queda. E tudo isso que eu acabei de explicar justifica a atual crise que nós temos hoje lá na Venezuela, tá? Fora a ditadura dos seus governantes também. Cuba.
Então, Cuba teve uma pegada bem semelhante com a Venezuela. Então, muitos progressistas socialistas no território. Já vimos que os Estados Unidos auxiliou na independência de Cuba. Depois, Cuba ficou do lado da União Soviética durante a Guerra Fria. E os Estados Unidos aplicou em Cuba um embargo econômico. O que é um embargo econômico? É praticamente o que vocês fazem com amizades também. Ah, a Almeida está cancelada. Então, todo mundo que falar com a Almeida vai estar queimado. E a Almeida também não vai conseguir falar com ninguém, porque ninguém quer falar com a Almeida porque ela está cancelada. Então, praticamente foi isso que aconteceu lá em Cuba, tá? O embargo cubano é o bloqueio que os Estados Unidos realizou. Então, todo mundo que fosse comercializar com Cuba, automaticamente era inimigo dos Estados Unidos. E Cuba não conseguia comercializar com ninguém, porque ninguém queria ficar fora, tipo, dessa potência econômica que é os Estados Unidos. Ah, mas é só o embargo cubano que justifica, tipo, a crise que há em Cuba no século XXI? Também não. Mesma pegada, tipo, da Venezuela. Então, uma má gestão econômica dos seus recursos fazem com que Cuba vive aí uma miséria gigantesca no século XXI. Por último, para a gente poder finalizar aqui a revisão, Plano Colômbia. O que é o Plano Colômbia? Lá na Colômbia, tentaram fazer essa influência lá da Revolução Bolivariana, ou seja, aplicar na Colômbia um governo socialista. Só que o que aconteceu? Na Colômbia, eles estavam bem divididos entre partidos de direita e partidos de esquerda. Aí, no caso, esses partidos de esquerda, eles acabaram também se associando ao narcotráfico. Então, era um partido político associado ao narcotráfico que estava querendo assumir o poder da Colômbia. E estavam conseguindo durante várias décadas. Só que os partidos opostos acabaram pedindo ajuda dos Estados Unidos para poder acabar com essa influência, tá, do tráfico de drogas no país. No caso ali, quem liderava era Pablo Escobar, um dos maiores traficantes do mundo. E o tráfico de drogas era realizado por uma organização criminosa que é chamada de FARC. Igual tipo o PCC que tem aqui no Brasil, lá era as FARC. Então os Estados Unidos, ele acabou aplicando uma ditadura lá na Colômbia, tá? Onde que o exército invadiu o território, acabou diminuindo com o processo ali tipo do tráfico de drogas no país, e o país ele acabou sendo liberto, tá, dessa opressão do tráfico de drogas. Todo este processo ele ficou conhecido como Plano Colômbia. E os Estados Unidos também tinham o objetivo de aproximar a economia da Colômbia com a economia dos Estados Unidos, com a exportação de matéria-prima. E assim a gente finaliza por aqui a nossa revisão. Lembrando... Então, lembrando, mais ou menos aí uma folha, pula a linha, tá, de cada tópico. Fez o primeiro tópico, deu um parágrafo, pula uma linha, tá? Faz o segundo, pula outra linha. Faz o título, pelo menos o título faz a caneta, tá bom? Pelo menos o título. E é isso, para entregar no dia da prova o resumo.